Fala galera, matemática do EVA na janela. Hoje a gente vai aprender função, classificar ela entre sobrejetora, injetora e bijetora. Isso é uma matéria que dá para se aprofundar bastante, mas vou fazer um resumão bem didático para vocês lembrarem a definição. Então tá, quando que uma função é sobrejetora? Beleza? Então primeiro, vamos lembrar o que é função. Para ser função, cada elemento do domínio precisa buscar uma imagem no contradomínio. Então, cada um tem que ter um parzinho lá, beleza? Se não tiver um parzinho, por exemplo, se tiver assim, ó. Esse cara aqui, o primeiro, fez par com esse e não ligou mais ninguém. Isso não é função. Por que que não é função? Porque esses carinhas não tem parzinho no contradomínio, beleza? Então, para começar, para ser sobrejetora, injetora e bijetora, tem que ser função. Tranquilo? Então vamos lá na definição. Sobrejetora, não sobra, ou seja, não tem sobra no contradomínio. Todo mundo tem que ser usado. Então, por exemplo, isso aqui, ó. É função? É, porque cada elemento fez uma flechinha. É sobrejetora? Não, porque sobrou um carinha, esse cara não foi usado, então teve uma sobra. Então sobrou, ela é função, mas não é sobrejetora. Beleza? Agora esse aqui, vamos supor que esse cara fez parzinho com esse cara fez parzinho com esse, e esse cara fez parzinho com esse aqui também. Então o que acontece? É função? Para ver se é função, você bloqueia aqui, ó. Tem uma setinha para cada um? É função. Para classificar em sobrejetora, injetora e bijetora, você olha no contradomínio. Para ver se é função, olha no domínio. Para ver se ela é injetora, sobrejetora, olha no contradomínio. Pergunta: sobrou alguém aqui? Os dois foram usados, não sobrou ninguém. Ou seja, isso aqui é uma função sobrejetora. Sobrejetora. Beleza? Então, resumindo, para resumir, quando que ela é sobrejetora? Quando o contradomínio é igual, ou melhor, a imagem é igual ao contradomínio, ou seja, não sobra ninguém nesse balão aqui. Beleza? Tá aqui. Isso é quando ela é sobrejetora. Agora, quando que ela é injetora? Gente, injetora lembra injeção. Injeção lembra picada, olha só. Injetora, no máximo uma injeção, no máximo uma picada. Ou seja, os caras do contradomínio só pode ser usado no máximo uma vez. Então, por exemplo, esse exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Esse cara fez parzinho, esse cara fez parzinho, esse cara fez parzinho. Pergunta, é função? Para ver se é função, fecha aqui. Uma setinha para cada um. É função. É injetora? Não. Porque injetora tem que usar no máximo uma vez. Esse cara foi usado quantas vezes? Foi usado 3 vezes. Então, é uma função, mas não é injetora. Pergunta, ela é sobrejetora? Sobrou alguém aqui? Tinha um elemento, ele foi usado. Então, ela é uma função sobrejetora. Legal? Próximo exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Esse carinha fez par com esse fez par com esse. É função? É função, porque a gente olha aqui no domínio. Os dois fizeram setinha, é função. Ela é sobrejetora? Não, porque não pode sobrar, sobrou um cara. Ela é injetora? Esse cara tomou uma picada, esse cara tomou uma picada e esse tomou nenhuma. É injetora? O que a definição diz? No máximo, uma injeção. No máximo uma. Significa se não tomar nenhuma, é injetora, porque é melhor ainda, o cara não ficou doente. Então isso aqui é uma função e é injetora. Beleza? Não é sobrejetora que sobrou. E quando que é bijetora?
Bijetor, o nome já diz duas. Ela é sobrejetora, mas injetora ao mesmo tempo. Ela é bi, ela é as duas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse fez par com esse fez par com esse. Pergunta, é sobrejetora? Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém, é sobrejetora. É injetora? Uma picada para esse, uma picada para esse. É injetora também. Quando ela é as duas ao mesmo tempo, eu não vou escrever sobrejetora e injetora. Eu vou escrever é função, aí eu vou escrever bijetora. Beleza? Vamos fazer um exercício agora desses balãozinhos para a gente ver se a gente aprende. Bom, galera, então eu preparei um exercício aqui, os dois, exercício 2, é para você classificar se é função. Se for função, você diz se é sobrejetora, injetora ou bijetora, beleza? Então, primeiro, aquilo que eu falei para vocês, vamos ver se é função. Para olhar se é função, olha só para o balãozinho do domínio, que é o primeiro, domínio contra domínio. Então, olha para esse balãozinho. É função? Para ser função, todo mundo tem que gerar uma seta. Então, olha para esse cara aqui. Ele gerou uma setinha? Não. Então, isso aqui não é função. Não é função. Próximo. Esse carinha, olha só para o domínio. Todo mundo gerou uma setinha? Não. Esse cara aqui gerou duas setinhas. Para ser função, só pode gerar uma. Então, esse cara aqui não é função. O que significa isso? Se não é função, não preciso classificar sobrejetora e injetora. Então, essas duas não são. Próximo. Esse cara é função? Cada uma gerou uma setinha. É. Esse cara é função? Cada uma gerou uma. É. Esse cara é função? Cada uma gerou uma. É. E esse cara é função? Cada uma gerou uma. Então, a gente já sabe que os outros 4 é função. Esse é função. Esse aqui é função. Só falta a gente classificar sobrejetora, injetora, essas coisas que é a aula de hoje. Essa classificação, se é função ou não, vocês já aprenderam no passado. Então, é função. Agora, vamos lá. Vamos olhar todas que são sobrejetoras. Para ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém. Essa aqui, esse cara não foi usado. Não é sobrejetora. Esse aqui, esses dois caras não foram usados. Não é sobrejetora. Aqui, opa, os 3 foram usados. Então, eu já posso dizer que ela é sobrejetora. Aqui, os 3 foram usados. Eu posso dizer que ela é sobrejetora. Beleza? Já olhei tudo. Agora vamos ver todas de uma vez se elas são injetora. Qual a definição de injetora? Uma picada, só uma injeção. Vamos olhar. Então, para ver se é função, a gente olha o balão de lá. Para ver se é a classificação, olha o balão de cá. Olha o balão de cá. Esse aqui tomou uma picada, esse aqui tomou 2. Então, não é injetora. E esse nenhuma. Então, essa função aqui, ela é função, mas não é sobrejetora, nem injetora. Ela é só função, mas não é nenhuma das duas, beleza? Essa aqui é injetora, esse cara tomou uma picada, esse aqui tomou uma, esse aqui nenhuma e esse nenhuma. Lembra a definição? No máximo uma. Se tomar 0 é melhor, não ficou doente, não tomou injeção. Então essa aqui é uma função injetora. Próximo. Esse tomou 2. Não é injetora. Tomou 2, então essa aqui é só sobrejetora. Você pode ver alguns autores que falam em sobrejeção, que é o ato, ou sobrejetiva, que é outro nome também usado, sobrejetora, sobrejetiva, ou injetiva ou bijetiva, em vez de jetora, injetiva, beleza? Muda de autor para autor. Agora aqui, tomou uma, tomou uma, tomou uma, então ela é injetora. Mas quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, qual é o nome que a gente dá?
Então, na verdade, ela é bijetora, as duas ao mesmo tempo. E no gráfico, gente, no gráfico é a mesma coisa. Você tem que olhar o domínio, tem que olhar para a imagem. Ele diz que aqui é dado uma função de A e B. Se é de A e B, esse cara aqui é o domínio e o B é o contradomínio. Beleza? A maneira de avaliar a mesma do diagrama. É simples também. Então, primeiro vamos ver se é função. O domínio é o A. Todo mundo tem imagem, ou seja, todo mundo foi usado aqui? Sim. Então, isso aqui é uma função. Isso aqui eu já sei que é uma função. Beleza? Embora ele falou aqui, dado uma função, é função. Agora vamos ver se ela é sobrejetora. Quem é o contradomínio? É o B. O B começa aqui e vai até aqui. Então, como que a gente sabe se ele foi usado do início ao fim? Se tem desenho na frente dele. Tem desenho na frente dele aqui, ó, do início até o fim, ó. Tudo tem desenho. Então, o B foi todo usado, não sobrou ninguém. Então, é uma função sobrejetora. Agora vamos ver se ela é injetora. Injetor, o cara só pode ser usado uma vez. Por exemplo, se eu pegar esse número aqui, eu não sei quem é, vamos supor que seja o 5. O 5 só foi usado uma vez, aqui, ó. Se eu pegar o número 4, só foi usado uma vez. Agora vamos pegar aqui o número 2, finge que aqui é o número 2. O número 2 foi usado aqui e foi usado aqui. Ou seja, ele foi usado duas vezes. É como se aqui fosse o número 2 e ele tivesse tomado duas picadas. Então, essa função é sobrejetora, mas não é injetora. Porque o número aqui, que eu não sei quem é, eu chutei o número 2, ele foi usado duas vezes. Tomou mais de uma picada. Beleza? Vamos praticar os exercícios, galera. Um abraço.